Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula que a gente vai abordar o estudo da jurisprudência e a sua aplicabilidade nas respostas das questões discursivas. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas a importância desse assunto, a importância dessa fonte. A jurisprudência ela costuma ser tida como uma fonte no direito, sim, e ela é cada vez mais aplicada, cada vez mais utilizada, sobretudo assim, pela necessidade de se modernizar o entendimento que a gente tem das coisas. Então é muito comum que a gente entenda que antes um casamento, por exemplo, só era entre homem e mulher, e hoje em dia pode ser casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso teve que se modernizar, entende, ao longo do tempo, e por isso que muitas questões elas acabam sofrendo uma mutação no entendimento para adequar às necessidades da sociedade, certo? E hoje eu vou falar então sobre esse assunto. Quero que vocês compreendam, entendam que é uma aula um pouco mais assim, rápida. A gente não vai ficar viajando muito, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou passar depois as anotações para vocês, o que eu estou utilizando aqui, até mesmo para que vocês tenham uma noção geral do que vocês precisam fazer, tá? Esse tema ele é muito importante. Ela não é apenas um recurso para o delegado de polícia se utilizar no dia a dia nas delegacias de polícia, apesar de ser um elemento muito importante, como também é uma ferramenta que os promotores, advogados, juízes também tentam se utilizar sempre, até mesmo para se adequar o entendimento às cortes superiores, que são os verdadeiros guardiões tanto da Constituição como guardiões da legislação, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele é o entendedor, digamos assim, da legislação infraconstitucional. Então, quando há uma violação à legislação, é o Superior Tribunal de Justiça que faz esse controle, enquanto o Supremo Tribunal Federal faz o controle de constitucionalidade com base na Constituição. E para isso a gente precisa saber, então, como a gente vai aplicar, como a gente vai responder às nossas questões discursivas que vão vir por aí, certo? Vamos lá, então. Bom, um dos pontos que eu reputo necessário é que vocês conheçam alguns termos técnicos. Por que eu falo na necessidade de reconhecimento desses termos técnicos, de conhecimento dessas informações? Porque é possível, sim, que determinados termos técnicos venham no enunciado de uma questão discursiva. E se vocês não souberem o que significa aquele termo, pode ser que vocês acabem não compreendendo a questão adequadamente e se equivoquem ao responder à questão. Então, assim, vocês precisam entender isso. E do que eu estou falando? Estou falando do overruling, overriding e distinguishing. O que é isso, professor? Bom, você tem que entender que o overruling, por exemplo, ocorre quando um tribunal ele muda o seu entendimento sobre determinado tema. Isto é, ele vinha decidindo sobre um assunto e ele mudou o entendimento, mas ele não mudou de maneira pontual, ele não teve um julgado que foi um distinguishing. Ou seja, ele tinha um posicionamento, por exemplo, que, vamos supor, que para ingressar no domicílio de determinada pessoa antes não exigia uma fundada suspeita que era justificada a posteriori. Bastava que tivesse droga na casa, os policiais entravam e aí, se tivesse droga lá e se tivesse configurado o tráfico, dava flagrante. No entanto, houve o quê? Houve uma mudança de entendimento, sendo necessárias fundadas razões, sendo necessários determinados requisitos para que considere aquela ação da polícia legal. É preciso que isso seja justificado a posteriori, certo? Então isso aí foi o quê? Um overruling,
ou seja, houve uma mudança de entendimento, que era antes entendido como lícito, legal, e não tinha nenhum tipo de irregularidade, agora é tido como irregularidade, ilegal, com base nesse novo entendimento, salvo se e somente se houver a obediência a determinados requisitos, certo? Então isso aí foi chamado de overruling. Então esse conceito aí é um conceito muito crucial no sentido de que vocês precisam compreender se isso aí estiver na prova de vocês. Então, overruling, ou seja, foi uma mudança de entendimento. O STJ, a STF entendia de uma forma, e aí houve um overruling e passou a entender de outra forma, uma forma diametralmente oposta àquela que eles entendiam anteriormente, tá bom? Então isso é bem importante. Agora, assim, o que é um overriding? Overriding nada mais é do que um precedente superado, ou seja, um precedente parcialmente superado devido a alguma uma nova introdução de uma lei, de um princípio. É um conceito que demonstra uma nova circunstância do direito, tá? Então, assim, se ele entendia de uma forma, aí surgiu uma lei que simplesmente acabou com aquele entendimento, significa que aquele tema lá ele já está superado, ou seja, não tem mais por que ser debatido. Aquela súmula, aquele entendimento, aquele julgado não tem mais por que existir, certo? Então ele está um entendimento superado, um entendimento que não está mais vigente. Isso acontece bastante com as súmulas, né, pessoal? Claro que julgados também acontece, mas é bem comum a gente ver no dia a dia, a gente consegue perceber durante a nossa preparação, nossos estudos para provas objetivas, provas discursivas, que é bem comum em relação à parte de súmulas. Então, súmula superada, normalmente uma súmula superada, ela se dá por conta de um overriding, ou seja, tinha um entendimento, aí veio uma lei, veio um princípio, veio uma emenda constitucional e simplesmente superou aquele entendimento. Ele nem é mais objeto de discussão nos tribunais, porque aquilo ali ela valia até determinado ponto. Não houve um overruling, uma mudança de entendimento, não houve uma superação do entendimento, ok? E o distinguishing? Distinguishing, pessoal, o que é? Você já tem isso em mente. Então, está distinguindo determinada situação. Então, se tinha um julgado que era um entendimento consolidado na Corte Superior, na Corte Suprema, e aí veio o distinguishing. Por quê? Que ocorre? Ele ocorre quando há uma distinção daquela situação, digamos, uma exceção àquele entendimento, ou seja, ele tira a aplicação daquele precedente para adequar a certa situação, ou seja, não é aplicado integralmente aquele precedente, porque a situação ela não é exatamente enquadrada ali. Ela é o que? Ela tem algumas diferenças significativas que justificam a excepcionalidade daquele entendimento. Você não vai aplicar aquele regramento, aquele entendimento dos tribunais superiores naquele caso. Você vai distinguir, vai trazer uma exceção, que é o que a gente costuma ver bastante. Assim, o distinguish ele é muito comum. A gente vê assim, a depender do réu, a depender de quem está sendo processado, é bem comum a gente encontrar o distinguishing, ok? Então, essas três palavras, essas três expressões, overruling, overriding e distinguish, são muito, muito importantes. Vocês têm que saber cada uma delas para chegar na hora da prova e não ser surpreendido por um enunciado que traga uma casca de banana, certo? Então, assim, como disse, essas expressões elas não são umas expressões que são tidas como preciosismo. Não, elas são expressões assim, muito importantes e elas resumem nelas determinadas situações. E por isso que é importante que a gente saiba. Se a gente não souber, isso aí for cobrado, a gente acaba perdendo pontos, a gente acaba até mesmo não conseguindo interpretar o entendimento daquele enunciado. Então a gente não consegue responder. Sem responder, a gente não vai pontuar. Então, por isso, muita atenção aqui. Beleza? Bom,
E agora, assim, sobre a importância da jurisprudência nas questões discursivas, não vou me estender aqui muito, mas eu acho que vocês precisam compreender que sim, vocês vão ter que realmente perceber que muitas das questões, principalmente processo penal, direito constitucional e direito administrativo, que são normalmente as questões que são exigidas nas segundas fases de concurso de delegado de polícia, a tendência é que haja sim uma cobrança de jurisprudência. Não vou dizer que em todas as situações, mas é bem importante que haja essa atenção a essa fonte, porque realmente existe grande chance de trazer uma discussão moderna, uma discussão que pode ser assim, debatida pelos tribunais superiores, e por essa razão vocês têm que desenvolver esse estudo da melhor forma possível, até mesmo porque é muito seguro para a banca examinadora se utilizar de jurisprudência em perguntas e respostas de questões discursivas, porque eles asseguram a validade, a legalidade das questões, porque existe um entendimento dos tribunais superiores, e isso aí já foi muitas vezes consolidado, então não tem por que haver nenhum tipo de anulação. Lembra que eu falei na outra aula sobre o medo, receio, inconveniências que uma questão anulada discursiva pode causar? No nosso concurso para delegado de Santa Catarina, em 2014, teve uma parte significativa da peça prática que foi anulada. E isso aí causou um transtorno gigantesco. Na questão das promoções, tem gente que entra com ação judicial e vai justificar em relação ao último concurso, da sua classificação. Ou seja, foi muito ruim mesmo essa má formulação da questão, certo? Bom, então assim, a gente vai conversar aqui, continuar essa nossa conversa em relação da diferença fundamental entre as provas objetivas e discursivas. A gente sabe que o entendimento do estudo para provas discursivas, a forma de estudar provas discursivas é diferente da prova objetiva, tá? Eu sei que vocês já sabem disso, mas não é demais lembrar. Nas provas objetivas, o nosso estudo ele pode ser um estudo assim, mais de ler o enunciado, porque a própria questão ela vai nos trazer a resposta. Você vai olhar para a folha e vai estar ali a resposta, então fica mais fácil de você conseguir desenvolver o raciocínio. No entanto, quando você está diante de uma prova discursiva, você vai partir de você tem que fazer uma ação ativa, você tem que desenvolver, você vai ter que discorrer sobre determinado assunto. E como você vai discorrer se você só sabe o enunciado do julgado? E aí vem a importância de vocês conseguirem fazer a leitura do julgado integral, ou seja, não precisa pegar no site do STJ, STF e ler o julgado por inteiro. Dê uma olhada no site do Dizer o Direito e entenda os fundamentos que justificaram aquela decisão. Existem alguns julgados que são emblemáticos, alguns que vocês já vão bater o olho e vão identificar a importância dele, por exemplo, do reconhecimento fotográfico, condução coercitiva, para interrogatório. Então, são vários os julgados que são importantes e vocês conseguem analisá-los não só pela ementa, não só pelo enunciado, como também pelo próprio julgado. E isso aí o próprio site do Dizer o Direito já faz esse desenvolvimento. Então, peguem alguns conteúdos, sobretudo aqueles que estão de direito penal, processo penal, administrativo constitucional, e leiam, pelo menos em relação aos assuntos que são mais voltados para a carreira de delegado de polícia, certo? Então, por exemplo, provas, prisões, inquérito policial, sistemas processuais penais, que mais princípios, tudo isso pode ser objeto de questionamento na parte de direito processual penal. Direito penal, claro, a teoria do crime é sempre preferida, mas também em relação aos crimes, certo? Os crimes em espécie podem ser também
exigidos, sobretudo os crimes contra a administração pública, crimes patrimoniais, entendam? Então, isso aí é muito importante. Em direito constitucional, dê uma preferência para princípios, direitos fundamentais, certo? Controle de constitucionalidade, segurança pública, são temas muito importantes. Em administrativo, licitações, sim, licitações muito cobradas, concursos para delegado de polícia. A parte do regime jurídico administrativo, que tem ali a parte dos princípios também, poder de polícia, ato administrativo. E é isso, pessoal. Você tem que começar a entender que esses assuntos, na parte de jurisprudência, eles costumam ser bem cobrados, tá bom? Bom, e assim, e com isso vocês vão conseguir desenvolver um raciocínio com essa ideia de vocês fazerem a leitura da fundamentação. Vocês podem também criar determinados resumos sobre assuntos. Vocês podem pegar o assunto, por exemplo, condução coercitiva, e puxar uma flechinha, direito à não autoincriminação, e vocês vão desenvolvendo essa metodologia de estudo para a jurisprudência. E quando chegar na hora da prova, vocês vão estar com a cabeça muito mais afiada, puxando flecha para desenvolver a parte constitucional, a parte principiológica, a parte conceitual, a parte de doutrinária. Então vocês vão estar mais afiados e conseguindo concatenar as ideias no brainstorm da melhor forma possível. Tá bom? Então assim, é isso que eu quero de vocês agora. Olhar determinados assuntos, pincelar assuntos que são tidos como importantes e começar a desenvolver alguns julgados para tentar bater esses temas na prova, tá bom? Eu vou separar alguns julgados para vocês, tá? Eu já estou me comprometendo aqui, vou separar alguns julgados para a prova discursiva, para que vocês consigam já desenvolver possíveis assuntos, possíveis temas que sejam quentes. Claro que vocês já vão pegar aí nas rodadas temas que são atuais e inerentes à carreira de delegado de polícia, mas eu acho que a parte de jurisprudência ela tem que ser bem priorizada no estudo de vocês, certo? Bom, então assim, na hora de citar os enunciados, agora partindo para um ponto mais prático no estudo de vocês podem fazer uma citação assim, bem pontual, tá? Então assim, evitem, se for possível, a não ser que vocês tenham a certeza que se trata de entendimento do STJ ou do STF. Não fiquem citando um tribunal ou outro sem que vocês tenham certeza, tá? Porque às vezes, se vocês citarem o STF e era do STJ, pode dar problema sim. Então eu prefiro utilizar o entendimento dos tribunais superiores. Eu sempre prefiro utilizar algo mais genérico para tentar não pisar em determinados locais que eu não estou ambientado, que eu não estou com a certeza, tá bom? Então, utilize o termo os tribunais superiores. Se tiver uma súmula e vocês saibam que essa súmula existe, mas vocês não lembram se é uma súmula vinculante, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, aí coloca no enunciado da súmula do Tribunal Superior, tá? Sejam espertos, utilizem de acordo com o enunciado da súmula. Lembra que a súmula, por mais que alguns talvez não saibam, súmula são todas elas. Então o enunciado número tal, ele integra a súmula tal. Claro que costumam colocar súmula porque isso aí já se popularizou, mas o certo é o enunciado da súmula tal. Mas também se vocês quiserem colocar súmula, só súmula não tem problema, tá? Mas só para vocês terem conhecimento disso. O certo seria o enunciado 538 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Enunciado 14 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, utilizem dessa forma, tá? Então é bom que vocês demonstrem quando estiverem diante de um caso concreto, de uma situação que demande a citação da jurisprudência, vocês devem sim colocar, tá? Para que o examinador ele entenda que você citou aquilo. Muito provavelmente essa citação estará no espelho de correção, tá? Bom, então um ponto que vocês podem utilizar é também colocar às vezes entre parênteses, né? Falar
que de acordo com a jurisprudência, o entendimento do Tribunal Superior. E se você tiver certeza, coloca ali STF, STJ, pode colocar também. Eu colocaria por extenso se tivesse a certeza, tá? É algo que vocês podem colocar, tá? Então, assim, mas tenham muito cuidado em relação a essas citações. Então, não é indispensável que você saiba um tribunal, mas vocês têm que desenvolver a ideia e deixar bem claro, o mais importante é que vocês deixem bem claro que aquilo ali que vocês estão falando é inerente a uma jurisprudência, é inerente ao entendimento de um tribunal superior. Se vocês colocarem de maneira assim, avulsa, assim, aleatória, assim, que vocês não contextualizem, vocês podem sim deixar de ganhar o ponto, tá bom? Outro termo também que vocês têm que saber é ratio decidendi, né, que é as razões de decidir, que normalmente se encontra que é normalmente o dispositivo, a razão de decidir de determinado julgado, e a obter dictum, que é simplesmente algo que não faz coisa julgada, tá? Então, assim, aquele entendimento foi falado ali, determinado julgado, isso aí passou despercebido, tá? Isso aí não virou, digamos, um entendimento, isso aí não vincula, beleza? Tá certo? E, enfim, vocês vão pegando esses terminhos e vão estudando, vão desenvolvendo para que vocês consigam já decorar. Beleza, pessoal? Bom, acredito que sejam as informações. Se eventualmente, se vocês ficarem com alguma dúvida depois, não tem problema, podem me chamar, podem contar comigo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou continuar fazendo umas aulas menores, mais pontuais, justamente para que vocês aprendam de uma vez por todas essas fontes, a forma de escrever, desenvolvam bem o estudo de vocês para provas discursivas. Fechou, galera? Um grande abraço, muito obrigado pela participação e estamos juntos sempre.